Esposa me trai, faz jogo psicológico e me insulta, mas quando vê as provas que coletei chora e pede perdão. Então, minha esposa de 26 anos, vamos chamá-la de Maria, me traiu com um amigo meu de 27 anos, que possui a mesma idade que eu. Vamos chamá-lo de João para facilitar a história. Um pouco de contexto. Nos conhecemos quando eu tinha 22 anos em um casamento de outro amigo. Ela era uma boa amiga da noiva e eu do noivo, e eles nos colocaram na mesma mesa para que nos conhecêssemos. Quando a vi pela primeira vez, fiquei completamente impressionado com sua beleza e, quando nos sentamos e começamos a conversar, descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum, nos conectamos instantaneamente. Conversamos por um tempo, jantamos e fomos para a pista de dança. Dançamos e bebemos a noite toda e acabamos nos beijando no meio da pista de dança, e quando nos afastamos, nossos amigos, os noivos, vieram até nós e perguntaram o que estava acontecendo entre nós. Eles estavam realmente animados para serem cupidos. Apenas demos de ombros e continuamos nossa noite. Saímos sem trocar números, mas cerca de uma semana depois recebi uma mensagem dela me convidando para sair. A noiva tinha lhe dado meu número, é claro que aceitei sair com ela, e isso acabou se tornando um relacionamento um tempo depois. O relacionamento foi ótimo, exceto por pequenas discussões, nunca brigamos de verdade, e nunca foi nada sério. Eventualmente, a pedi em casamento cerca de 2 anos depois de namorarmos, e nos casamos menos de 1 ano depois. Estávamos casados há um pouco mais de 1 ano quando tudo desabou para mim. Pouco antes de nosso primeiro aniversário, pequenas coisas começaram a me irritar, ela se tornou mais cuidadosa com o telefone, as noites das meninas se tornaram mais frequentes e nossa vida sexual ficou quase inexistente. Eu trouxe isso à tona várias vezes, mas fui ignorado e me disseram que estava deixando minhas inseguranças me afetarem. Mas eu sentia que algo não estava certo, eu deveria ouvir um pouco meus instintos. Ela continuava como se o que eu sentia e tentava comunicar não importasse para ela, então fui ficando cada vez mais frio. Parei de dar um beijo de despedida quando saía para o trabalho e, a menos que fosse algo importante, mal nos falávamos. Uma noite, enquanto ela dormia, peguei seu telefone e laptop e vasculhei suas mensagens de texto, e-mails e aplicativos de mensagens e não encontrei nada. Mas isso não iria me parar, então fui verificar o carro dela, pois já ouvi muitas histórias de pessoas que encontraram pistas de traição no carro de seus ex-companheiros. Peguei suas chaves e olhei no carro e encontrei um segundo telefone. Naquele instante, soube o que estava acontecendo, mas queria todas as provas para quando a confrontasse, não queria que ela dissesse algo como isso ter acontecido apenas uma vez ou qualquer coisa estúpida assim. Vasculhei o telefone e encontrei apenas um número. Li todas as mensagens. Conectei o telefone ao meu computador e imprimi todas as mensagens e fotos e passei a noite pesquisando advogados de divórcio. Passei horas do meu dia em meu escritório em casa lendo perfis de advogados e encontrei um de que gostei e mandei um e-mail para ele, mas como era sábado, ele não estava no escritório. Então, quis saber quem era o cara, então peguei meu telefone, digitei o número que queria ligar e o contato de João apareceu. Levei 1 minuto para juntar os pontos, mas quando fiz, explodi. Estava gritando e xingando no meu escritório, e minha esposa abriu a porta para verificar o que estava acontecendo, mas quando a vi, disse para sair. Ela fechou a porta e foi para o nosso quarto. Nunca havia xingado minha esposa ou elevado a voz além do normal. O dia todo não saí do meu escritório, estava apenas furioso, encarando a parede. Liguei para um dos meus amigos, o noivo do casamento, e disse que precisava sair para beber e perguntei se ele iria comigo. Ele deve ter ouvido algo na minha voz porque perguntou se eu estava bem. Eu disse que não e realmente precisava beber. Então, sem dizer nada, peguei todas as impressões e fui para o bar. Cheguei primeiro, pedi 4 doses de Jack e uma cerveja. Estava na última dose quando meu amigo, vamos chamá-lo de Tiago, chegou e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse a ele diretamente, Maria está me traindo. Ele me deu condolências e perguntou se queria saber com quem, então contei que era o João. Ele ficou visivelmente irritado, ele foi quem me apresentou a João e tudo que ele conseguia dizer era, sinto muito repetidamente. Eu e João nunca fomos muito próximos, não costumávamos nos convidar para sair, mas se nos encontrássemos em algum encontro, éramos amigáveis.
Pedi a Tiago para não mencionar isso a ninguém, pois tinha acabado de descobrir e ainda não tinha falado com Maria nem com o advogado. Pedi a ele para não contar à esposa dele, se ela perguntasse o que havia de errado comigo, para dizer que estava com problemas no trabalho, e ele prontamente concordou. Bebemos e conversamos pela maior parte da noite, então chamei um Uber e fui para casa por volta das 3 horas da manhã. Foi a primeira vez que olhei para o meu telefone desde que liguei para Tiago, e havia ligações perdidas e uma tonelada de mensagens, todas de Maria, perguntando onde eu estava, quando voltaria para casa e se estava bem. Cheguei em casa e ela estava dormindo no sofá, simplesmente subi para o nosso quarto e fui dormir. Acordei com ela na cama, então me vesti e saí de casa. Fui buscar meu carro e fui para o escritório, mergulhando no trabalho pelo dia todo, e voltei para casa por volta das 10 horas da noite. Para minha surpresa, minha esposa estava lá para me receber, e ela me disse que tinha preparado o jantar para mim. Ela perguntou se eu queria que ela o esquentasse, eu disse que não e fui para a cama. Ela seguiu logo depois, perguntando o que havia de errado comigo, e eu disse para me deixar em paz e que queria dormir. Ela continuou me incomodando e, eventualmente, eu gritei: Maria, pare, estou tentando dormir, vá embora. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do advogado pedindo para nos encontrarmos mais tarde no dia, confirmei e me preparei para o dia. Fui para baixo para sair, e Maria havia preparado o café da manhã, pedindo para conversar. Fiz um pequeno prato e sentei, e ela começou dizendo que tenho agido de forma diferente e continuou falando sobre como mudei, e ela queria saber por quê. Eu disse a ela que o trabalho estava estressante e em breve tudo estaria resolvido. Terminei e disse que precisava ir, fui para o meu escritório e contei os minutos para encontrar o advogado. Quando saí, disse à minha assistente que estava saindo para almoçar com um cliente. Fiz isso pois minha esposa às vezes ligava para o meu trabalho e não queria causar mais desconfiança. A reunião com o advogado correu bem, e entreguei tudo o que tinha reunido sobre ela. O advogado me disse: bem, sinto muito por tudo isso, mas estou feliz que tenha reunido todas essas informações. Você vê, vivemos em um estado de culpa, então sua esposa não tem direito à maior parte do seu dinheiro. Eu disse a ele que nem tinha pensado nisso, só estava pensando em me divorciar dela o mais rápido possível. Ele pediu para manter as provas, mas eu disse que preferia que apenas fizesse cópias, pois ainda não havia contado à minha esposa que sabia e não queria ouvir suas desculpas. Ele concordou e sua assistente fez as cópias. Perguntei quando ela seria notificada com os papéis, ele me disse que em cerca de 2 semanas, então agradeci e saí. Voltei para casa para confrontar minha esposa, mas quando cheguei, ela não estava em casa, então liguei para ela, sem resposta, liguei novamente, sem resposta, então mandei uma mensagem dizendo: não me importa se você está com João agora, volte para casa, precisamos conversar, e eis que ela me liga não 1 minuto depois perguntando sobre o que eu estava falando, e tudo o que disse foi para voltar para casa agora. Ela chega cerca de 15 minutos depois, e eu disse a ela: uau, olha só isso, 15 minutos, é mais ou menos a mesma distância entre aqui e a casa do João, não é? Ela me olhou perplexa. Dei 1 minuto para ela se recompor, mas ela apenas ficava me olhando, então eu disse: bem, nada a dizer. Ela tentou negar e me fazer duvidar da minha sanidade, e eu a deixei continuar. Ela se irritou e começou a me insultar. Eu bati com o punho na mesa para fazê-la se calar e mostrei as evidências inicialmente de lado e disse: olhe para esta montanha de coisas que eu reuni sobre você. Então, mostrei cada impressão uma por uma. Ela então me pede para parar e começa a chorar, tenta se desculpar e me diz que me ama. Eu disse: querida, o que aconteceu com aquela energia que você tinha antes? Você estava tão determinada a me degradar e insultar há apenas 1 minuto. Ela tentou me abraçar e me dizer o quanto está arrependida. Eu estendi a mão e disse a ela para não me tocar, então ela diz: bem, vá para o quarto e faça o que quiser. Olhei fundo nos olhos dela e disse: querida, eu nunca mais vou te tocar. Quer saber quem mais tem essas fotos e mensagens? Meu advogado. Estou me divorciando de você agora. Pegue uma bolsa, junte suas roupas e saia da minha casa. Isso foi há 3 dias, e não ouvi mais nada dela e pretendo continuar assim. O que acharam dessa história? Ele não quis se vingar,
Apenas quis o divórcio e seguir com sua vida, mas com certeza isso deve ter machucado ele profundamente. Dê sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!